Fernanda, boa noite. Boa noite, Flávio. Tudo bom? Tudo jóia. Primeiro, super obrigado por ter aceitado o nosso convite. Já temos 410 pessoas aqui Que ansiosas para bacana. aprender contigo. Que bacana. Também estou ansiosa aí por essa experiência. Show de bola. Fernanda, eu vou só começar agradecendo todo mundo, a participação de todo mundo. Eu queria aproveitar logo no início e agradecer todo o time do Vamos Subir, que na prática faz acontecer essas ações como essa. Eu queria agradecer a todo o time de carreiras da Laureate e todas as universidades que estão aqui conosco, dizer que eles são super parceiros nossos. A Carla faz um trabalho incrível junto com a área de carreiras, trazendo oportunidades e experiências como essas para os alunos da Rede Laureate. Pessoal, para quem não conhece o Vamos Subir, eu vou dar uma breve introdução do que é o Vamos Subir, por que a gente faz o que a gente faz, por que a gente está aqui, e a gente já parte para a agenda e um pouquinho do que a gente pode esperar desse bate-papo, seguindo aqui algumas perguntas para a Fernanda. Para quem não conhece ou para quem está aqui pela primeira vez, o Vamos Subir ela é uma startup social sem fins lucrativos que visa ajudar jovens início de carreira, como eu e você, a ter mais sucesso por meio da mudança de atitude e comportamento. Tudo que a gente faz é mais voltado para habilidades comportamentais. A gente tenta trazer experiências com executivos como a Fernanda, que mais do que uma super executiva, é uma mãe de família, é uma profissional super ambiciosa, é uma filha, é uma pessoa que tem uma história super legal e vai trazer principalmente os pontos de virada da sua vida e como as habilidades comportamentais, como as suas histórias e desafios fizeram ela chegar onde ela chegou. Então a gente faz isso, trazendo experiências com executivos como ela. A gente traz workshops de carreiras como marketing, vendas, customer success, tecnologia, RH, e a gente faz todas essas iniciativas com o objetivo de transformar você e eu para depois conectar, né, todos nós a oportunidades de emprego, em oportunidades em empresas que apoiam o Vamos Subir, tá? Ponto importante, né? No final a gente vai disponibilizar um certificado, não quero perder muito tempo falando sobre isso. No final, quando a gente desligar a live, por isso que é importante vocês ficarem até o final, tá bom? Só no final, quando a gente desligar a live, vocês vão ser redirecionados para um link para a emissão do certificado, ok? A gente vai mandar por e-mail algumas dúvidas, né, algumas perguntas frequentes, mas o link ele vai ser disponibilizado depois que a gente encerrar a live. Pessoal, falando da agenda aqui, que eu sei que está todo mundo bastante animado e ansioso. A ideia, a gente preparou um roteiro de perguntas para discutir com a Fernanda, onde a gente espera gastar 40 minutos, 45 minutos do nosso papo de 1 hora. Então, nesse primeiro bloco, a gente está entrevistando a Fernanda, instigando, puxando algumas informações, tentando trazer um pouco das suas experiências. E nos últimos minutos finais, nos últimos 15 minutos, a gente vai abrir para perguntas. Então, se você olhar na sua tela do Zoom, tem um Q&A aqui embaixo. Um Q, um E e um A. É lá que você deve fazer suas perguntas. Vocês já perceberam que o chat está desativado? Então, as suas perguntas, pessoal, elas devem ser direcionadas somente lá. E a gente vai estar selecionando algumas para serem respondidas no final. Tá bom? Dito tudo isso, obrigado novamente. Agora a gente começa esse papo. E eu já queria começar falando, Fernanda, agradecendo novamente, mas eu queria pedir para você contar um pouquinho de você para quem não te conhece. Um pouquinho da sua origem, de onde você veio, um pouquinho da Fernanda. Tá joia. Bom, Flávio, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês hoje, né? A gente já estava paquerando essa conversa há um bom tempo, né, Flávio? Que bom que a gente conseguiu fazer ela acontecer agora. E boa noite aí para todo mundo aí que tomou esse tempinho para ouvir um pouco aí a minha história, gente. Super prazer em dividir com vocês. Bom, meu nome é Fernanda, sou conhecida aí no mercado de trabalho como Fernanda Monerá. Eu tenho 37 anos, eu sou casada com o Cristiano e eu tenho 2 filhos lindos, que é o Bento, que tem 3 aninhos, e a Aurora, que tem 1 aninho. Então, se vocês ouvirem alguns gritinhos de fundo, relaxem, porque já está quase na hora deles dormirem lá e deve estar um movimento aí pela casa. Opa! Eu sou natural de Nova Friburgo, no interior do Rio de Janeiro. Ai, nossa, rapidinho. Bebe água, fica tranquila. Beber água, O tempo tá meio seco aqui em São Paulo. Eu sou natural de Nova Friburgo, no interior do Rio de Janeiro.
Cresci lá na região serrana. Então, aqui em São Paulo, quando a gente fala que é do Rio, né, a pessoa já pensa logo carioca, tenho muita ligação com praia, mas na verdade eu nasci na montanha, vivi na montanha, ali na região serrana. Fiz faculdade de engenharia de produção em Minas, fui para Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa, fui para a faculdade com 17 anos, saí de casa, fui para o interior de Minas. E aí já vem uns primeiros pontos interessantes, assim, né? Quando a gente fala, o nome da nossa live é planejamento de carreira, mas muitas vezes o nosso planejamento não sai de acordo com o que a gente tem. Agora, o importante é a gente ter um plano e a gente estar super aberto ao que pode acontecer de diferença. E a minha universidade foi meio assim, eu não esperava ir parar lá em Viçosa, e no final acabei parando lá e foi uma das melhores vivências que eu tive na minha vida, né? Foi bem interessante. E depois da faculdade eu vim direto para São Paulo. Então, eu já estou fora do Rio, já tenho aí mais de 20 anos, né? Vou fazer já 15 anos de formada, e vim para São Paulo com 22 anos. Vim para São Paulo para trabalhar na Serasa. Estou aqui em São Paulo, vai fazer 15 anos de Serasa, e vim para São Paulo para desbravar a cidade grande aqui, né? E estou aqui desde então, né? Já tem um tempo bom. Show de bola, obrigado por compartilhar. Para quem não conhece o Serasa, Fernando, conta um pouco para a gente, um pouquinho do business, talvez algum projeto, algo legal sobre a empresa para que a gente conheça um pouquinho mais do negócio. É sempre uma boa oportunidade de falar da Serasa, porque as pessoas não conhecem direito a empresa, principalmente pessoa física. Né? As pessoas tendem a ter medo da Serasa, né? Eu Isso tinha, é uma coisa que a gente vê. Eu sei, o maior medo do meu pai era receber a cartinha do Serasa. Mas isso é normal, né? É um ponto aí que a empresa tem trabalhado já nos últimos tempos. Eu vou até falar de um projeto específico, que é o nosso projeto ligado a consumidor. Mas a Serasa é uma empresa antiga, uma empresa que tem mais de 50 anos no mercado brasileiro. Ela é natural, ela veio dos bancos, os bancos fizeram a Serasa para ser uma prestadora de serviço para eles e acabou sendo um business de muito sucesso. Tanto que ele foi vendido, em 2007, a gente foi vendido para a Experian, né? Porque o grupo Experian, que é um grupo inglês, que tem aí, opera mais de 40 birôs no mundo, é uma operação super, super grande, é o maior no mundo em relação a isso. E a Serasa é o maior birô da América Latina, nós somos, né, líderes absolutos aqui no Brasil, tem um market share bem legal. E é uma empresa, enfim, que não gera uma empatia num primeiro momento muito grande quando a gente fala de pessoa física, mas é uma empresa de ponta, uma empresa interessantíssima de trabalhar. Né? Eu lembro até do meu processo de trainee, quando eu me inscrevi na Serasa, eu estava meio na dúvida, né? As pessoas ainda remetem a Serasa uma coisa meio burocrática. Tem gente que pensa que ainda é uma repartição pública, sabe? E eu lembro quando eu vim fazer a primeira entrevista aqui em São Paulo, que eu cheguei no prédio, e era um prédio lindo, super bacana, sabe? Muito novo, aquilo me encantou de uma forma sensacional. E a Serasa tem umas iniciativas bem, bem interessantes aí, que é essa questão do consumidor. De um tempo para cá, a gente tem se aproximado do consumidor, dando acesso aos dados, o score de crédito gratuito que todo mundo pode ter. É uma bandeira que eu acho muito bacana, principalmente educação financeira, trabalhando aí com as pessoas para ajudar elas a serem donas da vida financeira delas. Temos iniciativas bacanas também de tecnologia. A Serasa tem um Data Lab. São poucos Data Labs que a Experian tem no mundo. Um dos maiores estão aqui no Brasil, onde a gente também sabe, cientista maluco? É basicamente lá, assim, o pessoal vê só coisa de ponta, coisa que a gente vai trabalhar daqui a 5 anos no mercado. Então, também é um ambiente muito, muito maneiro. E óbvio que eu não posso deixar de falar que é uma empresa super preocupada em questão de carreira, né? Eu estou lá há 15 anos, então eu posso falar isso com propriedade. É uma empresa que vê a questão da carreira, de como você pode se fomentar, se motivar, se movimentar de uma forma muito legal. Né? Então, eu acho que isso também é um pouco aí da minha história, do meu casamento com a Serasa, vamos falar assim. Legal, legal, super legal. E acho que vocês vêm fazendo uma transformação super, super legal, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas áreas do Serasa, o que vocês estão fazendo, né, de levar o score de crédito. Eu vejo muito que o pessoal interno fala, pô, a gente quer entrar na casa, né, do brasileiro para trazer um crédito acessível e transformar a vida financeira dessas pessoas. Obrigado por compartilhar e, pessoalmente, sou um super admirador da companhia. Quando a gente olha para a sua história na empresa, você começou lá e você está, né, aí, né, há muito tempo, né? Eu queria que você contasse para a gente como é que foi o início da sua carreira, seus principais desafios,
como é que você superou. Eu sei também que aos 23 anos, na Serasa, uma empresa gigante, você já gerenciava, né, um time, já tinha, né, um bom brand, né, pessoal dentro da empresa. Uhum. O que te levou, né, a acelerar e alavancar a sua carreira tão cedo, né? Olha, quando eu cheguei na Serasa, a Serasa ainda não tinha sido comprada pela Experian, tá? Então, assim, falei para vocês, né? Fui fazer faculdade em Minas. A universidade que eu fiz é uma universidade muito, muito bacana, tem uma estrutura sensacional, mas é no interior de Minas, né? Viçosa é uma cidade pequena, bem pequena. Então, a gente não tinha muita oportunidade de estágio. Eu fui uma das poucas da minha sala que teve oportunidade de estágio. Quando eu vim para o processo, para começar a participar de processo de trainee, eu comecei a ver com quem eu estava competindo, pessoas muito mais preparadas, que estavam aqui em São Paulo, grande cidade, já fazendo estágio multinacional desde o segundo período. E aquilo já me deixou ansiosa. E, né, jovem, então eu já sou ansiosa. Jovem, então eu era 10 vezes mais ansiosa do que eu sou aqui. Então aquilo me deixou, tipo assim, cara, eu vim para o mercado de trabalho assim, com sangue no olho. Né? Tipo assim, preciso fazer acontecer, preciso tirar o tempo perdido. Porque eu tinha essa sensação de tempo perdido, né? Quando você olha muito os hard skills. E com o tempo eu fui vendo que a questão de ter saído de casa muito nova, de ter ido para outro estado, numa cidade pequena, que eu tive que me virar, me deu a oportunidade de desenvolver soft skills que eu carrego comigo até hoje. Né? Então, assim, mas lá quando a gente vai muito no preto e no branco, eu tinha a sensação que eu estava muito atrasada. E aí, quando eu acabei passando em 2 programas de trainee, eu passei na Serasa e passei na Gerdau, e acabei optando pela Serasa por uma questão de vir para São Paulo, porque era uma ideia que eu tinha, né? Eu sou uma pessoa ambiciosa, sempre fui ambiciosa. Então, eu sabia que São Paulo ia bater na porta da minha carreira em algum momento. E na minha cabeça foi assim, cara, eu vou para lá agora que eu tô nova, vejo qual é de São Paulo. São Paulo, num primeiro momento, não é uma cidade super mega atrativa, né? Então, a gente tem aquele medo, né? Eu falei assim, vou vir para São Paulo ver qual é, e qualquer coisa eu volto para o Rio, volto para minha família, e bem ou mal eu já sei como é que vai ser São Paulo se depois acontecer algum tipo de proposta ou tentação de voltar para São Paulo. Então vim para a Serasa, optei, acabei vindo para a Serasa, e quando eu cheguei era só Serasa, não era Serasa Experian ainda. Não. E era uma empresa, como eu disse, era uma empresa muito líder, era uma empresa que era ali dos bancos, e ela tinha um mindset ainda muito de olhar para dentro. Então, era uma empresa que ela tinha um ritmo próprio, uma empresa super bacana, mas muito diferente. E principalmente para mim, que vim com aquela vontade absurda de, tipo, quero tirar esse tempo perdido, não casava o timing, sabe, Flávio? Não casava. E aí, no primeiro ano de job rotation, eu andando nas áreas e fazendo projetos, e eu via que a velocidade não era muito adequada. E aí, quando veio a questão da Experian, cara, virou a mesa. Sabe, turnaround. Então, assim, começou a loucura, gringo chegando, projeto subindo, gente mudando de cadeira. Começou uma movimentação que, para quem estava muito tempo na empresa, foi o caos. Para mim, foi do tipo, caramba, agora isso aqui vai ficar bom, agora vai ficar legal a história aqui. Então, para mim, foi sensacional. A chegada da Experian, para mim, foi um turning point ali. Foi um momento de virada mesmo, para mim, principalmente em relação à Serasa. E ali, cara, o momento de mudança é um momento que gera mais medo, mas é um momento que gera mais oportunidade de largada. Então, assim, o que eu acho que me ajudou, que eu vejo analisando hoje, que me ajudou muito a acelerar a carreira, é tipo, esteja pronta para tudo, entendeu? Principalmente no início de carreira, que a gente não sabe direito ainda do que quer. Tem gente que sabe, e que bom que sabe. Mas, por exemplo, eu sabia mais ou menos, eu quero uma carreira executiva, eu quero trabalhar numa empresa, mas eu não sabia direito o que eu queria. Então, assim, o fato de você ir testando, você começa a aprender o que você não quer. E quando você aprende o que você não quer, no início de carreira já é meio caminho andado, sabe? Você vai tirando ali do seu checklist o que não é interessante para você. E, cara, no início, você com muito gás, é absorver o máximo de coisa que você puder. Né? Eu acho que eu vejo uma questão de curva de aprendizado. Se você consegue acelerar a sua curva de aprendizado, né, que você consegue aprender as coisas rápido, isso traz uma diferença para a sua carreira absurda. Isso hoje é muito valorizado também no mercado quando a gente fala de mindset de crescimento, né? Que é você estar aberto e você ter essa elasticidade, trabalhar a sua elasticidade mental de aprender coisas novas e aprender rápido. Então, nesse início, é exigido mais mesmo que você dê o extra mile, que você faça um pouco a mais. E eu acho que isso me ajudou muito. Então, eu estava com a cabeça aberta, pronta. Como eu não sabia direito o que eu queria, eu fui testando muita coisa, me tomei risco, me coloquei em muita visibilidade em relação às coisas. E eu acho que tem um fator que eu não posso negar, que
Tem gente que pode chamar de sorte, tem gente que pode chamar de, sei lá, qualquer um pode chamar o nome que quiser, mas é a liderança que eu sempre tive, sabe? A minha história em termos de liderança sempre foi muito feliz. Eu sempre tive líderes também muito ambiciosos, que queriam crescer, que com isso ele puxava quem estava embaixo, né? Ou não tinha problema quem está embaixo empurrar, sabe? Quando você tem líderes também que não estão muito confortáveis na zona deles, você acaba sendo, se você quer crescer, você acaba sendo um ponto de desconforto, né? Então, eu também tive sorte com muitos dos líderes que eu tive, que são pessoas que queriam crescer. E aí, nesse momento, quando você fala, né, com 23 anos eu virei gestora já de pessoas e tomei áreas para mim, foi muito nessa questão de pegar as oportunidades, abraçar. E aí, só para você ter uma ideia, eu acho que isso conta também muito para a profissional que eu sou hoje. Um dos primeiros processos que eu abracei, que foi aí logo no início da carreira, foi um processo de forecast de venda e determinar a meta de vendas de vendedores. Então, você imagina que, muito nova, no início de carreira, eu já estava sentando com o vendedor, discutindo meta de vendas, né? Naquele momento ali, é um assunto, para que se tem alguém do outro lado que é vendedor, sabe que isso não é um assunto fácil, né? É um assunto que tende a ser de confronto. Então, no início, eu já estava em situações de muito desconforto, né? De reuniões onde pessoas muito grosseiras. Então, como você lida com essa grosseria? Né? Como que eu lido com essa pessoa que está ali fazendo chantagens emocionais até comigo? Então, a questão de você se colocar em situações de desconforto, eu acho que é sensacional. Sabe? Para quem conhece um pouco ou quer ler um pouco sobre a questão do princípio do antifrágil, né? Que é aquilo de você, né? O que te torna, o que te deixa no desconforto não te torna frágil, pelo contrário, te torna mais forte. Aquilo te deixa antifrágil, você vai criando uma casca em relação a isso, né? Eu acho que esses são pontos para mim no início de carreira que eu vejo hoje quando eu analiso, que fizeram muita diferença para mim, sabe? Então, ficar perto de pessoas que você admira, eu acho que são coisas assim que fazem diferença. E um ponto, Flávio, só para terminar aqui a linha de raciocínio, que eu vejo que é uma coisa que conta para mim, e eu acho que isso me ajudou muito também, eu sou uma pessoa que eu sou drivada muito por reconhecimento. Então, sabe você gostar de ser reconhecida por ser boa? Eu gosto de ser reconhecida por ser boa em algo, não pelo cargo em si. Sabe? O cargo, para mim, é consequência. E eu vejo que isso conta muito. Eu costumo dizer assim, que mais do que crescer rápido a cadeira, é crescer rápido a bunda que está na cadeira, sabe? É você ter a musculatura, você ter ali a presença, que aquele cargo que vai vir como consequência faz todo sentido para você. Né? Então, quando a gente fala de acelerar a carreira também, a gente pensa muito, virar gerente, virar executivo, virar diretor, virar VP, isso é muito bacana, né? Mas a questão de você ocupar essa cadeira com propriedade, eu acho que é fundamental. E fica inquestionável o que você vai conseguindo conquistar na sua carreira com o tempo, sabe? Legal. Obrigado por compartilhar. Tentando agregar duas coisas aqui em cima do que você falou. Primeiro, sobre liderança, né? Eu costumo dizer sobre movimentos de carreira ou sobre encontrar uma oportunidade de emprego, que acho que é game changer ali, é super importante a liderança, né, que você vai estar. Tem uma liderança que ela maximiza o potencial, como tem aquela liderança que retrai, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar na empresa dos meus sonhos, né, ou empresas que eu sempre sonhei em trabalhar e que admirei, com um manager que não era bom. E a experiência ela não foi boa. Então, tá ligado a trabalhar com os bons managers. E ponto, né? Tem bom manager que uma pessoa fala que é bom para ele e que é ruim para o outro. Você tem que ser o tipo de profissional, né, que vai ser bom para o seu manager, que vai diminuir o fardo dele, vai fazer com que ele também cresça, se potencialize, se desenvolva e que a área como um todo entregue valor para a companhia. E aí a outra coisa que você falou que me chamou bastante atenção é que de fato a gente cresce nos momentos que a gente se expõe. A gente precisa se expor, claro que de forma calculada, mas é fora, e pode parecer clichê, é fora da zona de conforto, né? Na zona de aprendizagem, na zona de exposição, que a gente de fato vai aprender. E é o conceito que você falou de antifrágil. Aquilo que nos expõe, aquilo que nos faz nos sentir desconfortáveis, é aquele frio na barriga, é aquele medo que a gente vai descobrir o nosso potencial e que é onde normalmente a gente vai descobrir a nossa capacidade de execução
e o que a gente de fato pode entregar. Então, só queria agregar esses dois Perfeito. pontos em cima do que você falou, Perfeito. que eu acho que é importante, tá? Fernanda, assim, ó, eu conheço você já de algumas conversas, né, e algumas interações, e assim, é claro que você é super ambiciosa, e você cresceu, né, acelerou muito, né, a sua carreira, e eu queria fazer uma pergunta. Primeira pergunta, você imaginava, né, acelerar tão rápido a sua carreira? E aí a outra pergunta, ela vai em cima se esse crescimento que você teve, ele foi consequência, talvez, de ambição e de um crescimento que vem naturalmente pela ambição, ou teve um planejamento estruturado de carreira por trás? E aí, se tem um planejamento por trás, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre como você planeja a sua carreira e seus conselhos de como eu e todos esses 656 espectadores e participantes aqui podemos aprender contigo sobre planejamento de carreira. Legal, Flávio. Assim, eu acho que eu posso dividir em duas fases, sabe? Mas o primeiro, assim, se eu tinha expectativa de crescer, eu vou ser muito sincera que sim, sabe? Para mim sempre foi muito natural a questão de liderança, por exemplo. Sabe, eu sempre fui representante de turma, eu sempre fui a primeira presidente fundadora do diretório acadêmico da faculdade, sabe, esse tipo de coisa. Participei do comitê do MEC para regularizar o curso. Então, eu sempre tive essa questão muito do tipo, eu quero estar na frente, porque eu quero estar liderando, mas também eu quero estar executando. Para mim, essa questão de ficar de fora criticando não é comigo. Então, o meu perfil sempre foi muito atrelado a isso. Então, assim, se eu imaginava que eu iria crescer, sim, na velocidade, talvez, que eu fui, da forma que eu fui, eu acho que isso é um pouco mais difícil. Mas eu sim, eu via pela minha história, pela minha trajetória, eu via que isso era algo que iria acontecer sim. Agora, quando a gente fala de planejamento, eu acho que eu posso dividir em dois momentos. No início da minha carreira, se eu falar assim, eu lá com 22 anos, eu fiz todos os movimentos pensando, né, xadrez, que agora eu vou para cá, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não é verdade, tá? Então, no primeiro momento, eu não estava tão planejada, eu estava muito mais preocupada, eu brincava, tipo assim, uma visão de esponja, eu estava muito mais preocupada em absorver o que estava em volta, né? Em ver, em conhecer, em ser desafiada. Né? Então, eu acho que talvez ali eu posso considerar que talvez os meus primeiros 5 anos de carreira foi mais nessa pegada, né? De ir vendo e me testando, né? Tive a oportunidade muito nova, comecei a gerenciar pessoas. Logo depois, a minha próxima etapa foi de gerenciar pares, né? Pares com uma idade muito maior que a minha. Então, como que eu também, nova, de repente, me torno líder dos meus pares, de pessoas que têm uma idade, que já estavam quase se aposentando, por exemplo. Então, foram desafios interessantes que eu fui me moldando também como líder. Então, ali, eu não estava muito escolhendo cargo e função. Eu estava escolhendo, ali era oportunidade, eu estava escolhendo experiências para acontecer, tá? Depois de um certo ponto, onde você já se testa, você se sente mais segura, e isso é uma resposta que só você pode ter com você mesmo, aí sim eu comecei a planejar. Né? E assim, eu comecei a falar assim, agora que eu já entendi, que eu já tenho uma visão da minha capacidade, agora eu quero começar a fazer alguns movimentos. E que aí eu considero, assim, só para entender um pouco, meus primeiros 5 anos na Serasa, eu fiquei muito na parte de estratégia de vendas, que é uma área mais de backstage, que é uma área mais de operação. Então, eu falei de determinar meta, segmentar, fazer campanha de vendas, então tudo suporte a vendas, coisas bem operacionais mesmo, tudo isso eu fiz, CRM. E depois que isso tudo eu estava numa zona de conforto, eu estava completamente, se a gente pegar a zona de conforto e do desconforto, eu estava bem no centro, eu estava numa zona de conforto absurda. Foi nesse momento que eu falei, cara, agora eu preciso pensar na minha carreira, porque os próximos passos agora vão contar. E a partir daquele momento, que foi a minha transição para negócios, eu comecei a escolher aonde eu queria estar. E aí eu tinha uma certa vantagem, por ter muito tempo de empresa, você tem vantagens e desvantagens. E uma vantagem que você tem quando você tem muito tempo de empresa é que você sabe muito bem onde você está pisando. Então, eu também pude escolher projetos muito atrelados ao que eu sabia que eram as ambições de crescimento da Serasa, com quem eu iria trabalhar nesse projeto. Volta a questão de líder que a gente falou ali no início. Então, eu tive esse benefício também. Então, a partir do momento que aí eu fui para a área de negócios e comecei a trabalhar em alguns projetos muito...
da Serasa. Então, quando o cadastro positivo foi aprovado lá em 2013, foi o momento que eu fui para negócios, para capitanear esse projeto, que foi super bacana, era super diferente de tudo do que a Serasa tinha feito. Foi quando a gente começou a conversar com o consumidor, que é esse movimento que a gente falou aqui, onde eu aprendi pra caramba, assim, como lidar, o que fazer, foi sensacional. Só um minutinho. Então, assim, essa questão de você planejar, ela está muito ligada, eu acho que também é o tanto de maturidade que você tem. Agora, como eu disse, né, planejar é uma coisa, só que você não pode estar super presa ao plano. Eu acho que você tem que ter o plano traçado no que você precisa, mas o mais importante é você estar com o mindset aberto para as oportunidades que podem surgir para você no decorrer do tempo, sabe? Porque vem coisas, você tem que estar com o ouvido aberto, vem coisas acontecendo que podem te ajudar a ver, enfim, como que você pode fazer. Nesse processo de planejamento de carreira, uma coisa que para mim sempre foi muito interessante, dicas, né? Coisas que eu fiz para mim que podem funcionar para algumas pessoas. Eu acho que é interessante você ter mentores, pessoas que você acha que podem te agregar de alguma forma, né? Eu acho que você ter um líder bacana é interessante, mas o líder não pode ser a única pessoa que você ouve em relação à sua carreira. Isso é extremamente importante. Então, você vê pessoas que você se inspira e conversar com essas pessoas, trocar uma ideia de vez em quando, eu acho que ajuda bastante. Nessa questão, que eu fiquei muito tempo na Serasa, uma coisa que para mim também sempre foi muito legal foi com líderes que estavam vindo do mercado, eu trabalhar com esses líderes novos. Porque não deixa de ser um refresh, sabe? Não deixa de ser também um mindset novo, uma posição nova para você trocar, para você ter ali algum tipo de coisa para te agregar, né? Então, em termos de planejamento de carreira, é isso. Eu me vejo assim, teve uma época que eu não planejava. Eu estava muito mais preocupada com a experiência. Hoje, já é completamente diferente. Hoje, a minha movimentação é muito mais pensada. E aí, só para complementar, Flávio, eu acho que quando a gente fala de carreira, ainda tem muita gente que associa carreira à empresa, né? Então, assim, o que a empresa vai me oferecer? O que a empresa tem de plano de carreira? E isso não existe mais, né, gente? A carreira, ela é 100% nossa, ela está na nossa mão. Eu costumo falar com os meus funcionários, sendo super pragmática, eu sou bem pragmática, a carreira é um contrato, né? Eu estou fechando um contrato com a Serasa. Enquanto tá bom para mim e tá bom para a Serasa, cara, a gente está indo super bem. Se de alguma forma esse contrato começa a ficar desbalanceado entre eu e a Serasa, de um lado ou do outro, alguma coisa tá disfuncional e você tem que começar a pensar em mudanças que podem acontecer. Mas a responsabilidade da carreira é 100% sua. As escolhas da sua carreira estão 100% na sua mão. A empresa pode te ajudar e deve te ajudar. Se for uma empresa bacana, uma empresa que tem diálogo, que tem transparência, ela vai te ajudar. Mas a responsabilidade é 100% sua. Então, também atrelado a isso, eu acho que a questão da transparência dos dois lados é legal. Tanto você quanto a empresa de deixar claro os seus planos, quanto da empresa com você de mostrar, olha, é isso aqui que eu tenho. E quando você tem essa transparência de uma forma muito bacana, as coisas fluem de um jeito legal, sabe? Isso hoje eu vejo que tem um diferencial também quando você tem uma empresa que se preocupa com as pessoas, né? Eu vejo isso muito hoje lá na Serasa, nos diálogos que eu tenho sobre a minha carreira. Show. E até Faz sentido, Flávio, isso que eu tô falando? Total. E eu acho que essa transparência, ela tem que ser dos dois lados, tanto do protagonista da carreira, né, que é o que você está trazendo para a gente, onde eu lidero a minha carreira, não só a empresa. Claro que a empresa é um meio para eu alcançar os meus objetivos, para que eu me desenvolva, etc. Mas se a empresa não oferece ou não me dá a infraestrutura que eu preciso, não tem problema. Eu vou construir meu próprio caminho, eu vou buscar fora da empresa, eu vou buscar cursos, eu preciso liderar minha carreira. Então, eu gostei disso e eu gostei dessa questão de transparência e alinhamento. E uma coisa que eu tenho aprendido na minha carreira é que quanto mais transparente, quanto mais alinhada a nossa carreira está e as expectativas estão setadas,
menos frustração a gente gera para a empresa e para a gente durante o caminho. Então, isso é importante. E aí a gente pega, e eu me incluo nisso, né? A gente super ansioso, quer crescer, quer se desenvolver, e a gente está gerando cada vez mais frustrações, mas não que a empresa não quer dar oportunidade para a gente, não porque as oportunidades não estão aí, mas porque a gente não consegue, de alguma forma, parar, sentar e falar assim, vamos alinhar as expectativas? O que você espera de mim? O que eu posso esperar de você? E aí a gente encontra um caminho que a gente começa, né, a construir, né, e transformar em planejamento de carreira. Perfeito. Eu tenho uma pergunta curiosa, né? Assim, a gente sabe, você comentou no início que você é casada, tem 2 filhos, se eu entendi certo, uma menina e um menino. E a gente sabe dos desafios e preocupações das mulheres, e eu incluo a minha esposa nisso, eu tenho 2 filhinhos, uma esposa maravilhosa, uma esposa muito mais competente do que eu, mas foi uma decisão dela, talvez focar nos filhos, né? E ela passou pela maternidade no início de carreira e sempre foi uma preocupação dela. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho das suas opiniões, visões de maternidade versus carreiras, contar um pouquinho de como foi para ti, quais foram os medos, como a empresa, né, te recebeu ou te apoiou. Eu queria que você desse uma visão para uma geração e para as mulheres que têm uma preocupação válida, né, e muito forte em cima de maternidade e carreira. Legal, Flávio. Bom, se vocês lembrarem as idades que eu passei dos meus filhos, o Bento tem 3, a Aurora tem 1. Eles têm 1 ano e 10 meses de diferença. Então, assim, na teoria, eu emendei uma gravidez na outra, praticamente, né? E lá na Serasa, como muitas empresas hoje, a gente tem a opção dos 6 meses de licença. Em ambos os casos, eu tirei 6 meses de licença, tá? Então, assim, a minha situação, eu já estava com uma carreira muito consolidada dentro da Serasa. Essa parte da gravidez foi super planejada. Eu já sabia, né? Eu planejei o ano que eu queria engravidar e que eu tive a felicidade desse planejamento ter saído da forma que eu estava imaginando, né? Então, assim, é óbvio que tem preocupações, gente. Não tem como você falar que você vai ficar 6 meses fora da sua função e que, ok, né? Isso é super fácil para a empresa se adaptar. Não é fácil para se adaptar, é óbvio que não é. Mas, de novo, acho que se você deixa seus planos muito claros, se você tem uma transparência no diálogo, eu não vejo problema nenhum. Eu não tive problema nenhum, né? E eu tive funcionárias também, funcionárias grávidas, e eu acho que não tem tabu, sabe? Eu acho que não tem certo e errado nisso, né? Eu acho que, tipo assim, cada mulher tem que escolher a forma que quer fazer, quando quer fazer e o jeito. Então, assim, eu tive funcionárias que voltaram com um avião, sabe? Uma capacidade, e hoje eu entendo, uma capacidade de priorização e produtividade absurdo. Porque, né? Quando você, né, pai, mãe, você tem que fazer isso gera em você, né? Você tem que ter isso de uma forma muito grande. Como eu tive funcionárias que voltaram do tipo, cara, não bate mais, entendeu? Isso aqui não é mais para mim agora. E ok, né? Eu acho que vai dar o seu tempo, vai se dedicar ao que você mais quer nesse momento, né? Então eu acho que assim, eu acho que não tem certo e errado, né? Eu acho que cada um tem uma vivência completamente diferente. A minha experiência, né, que é o que eu tenho propriedade para falar, estava super planejado. Eu estava com um chefe novo na época, tá? Tinha um chefe que tinha acabado de chegar. E a gente trabalhando, sei lá, 3, 4 meses, virei para ele e falei assim, então, tô grávida, e é isso. Vamos ver qual projeto que eu consigo te ajudar aqui a acelerar até sair da gravidez. Então, me dediquei muito até o final da gravidez, entreguei um puta projeto na época, eu lembro. Durante a minha licença maternidade, eu fui acionada para voltar numa outra cadeira, num outro projeto. Então, para quem tem um viés mais de carreira, que é o meu caso e que não necessariamente é o caso de todo mundo, durante a licença também você manter um diálogo aberto, conversando com as pessoas, não é trabalhando. Eu não trabalhei em nenhuma das minhas licenças, mas se você coloca ali, né, tá faltando um mês para eu voltar, você ir conversar com seu chefe, você conversar, no meu caso eu fui conversar com o CEO da Serasa na época, os projetos surgem, as coisas mudam. Se você hoje o mercado, gente, assim, eu não, das minhas 2 licenças, que foi em 3 anos, eu não voltei para a mesma cadeira que eu estava,
Porque os projetos acontecem de uma forma muito rápida, as empresas estão muito dinâmicas, né? Então, essa questão de ter apego à estrutura, apego a cargo, apego à cadeira, à função, isso não pega mais, isso é coisa do passado, né? Então, assim, você ter a cabeça aberta também, né, isso ajuda muito, né? Eu acho que isso contou muito na minha experiência de maternidade. É óbvio, e aí, assim, sendo super sincera, 6 meses fora, você puxa um pouquinho o seu freio, né? Vai dizer, você não está ali, né? Num ano fiscal inteiro, metade você não está, você puxa um pouquinho o seu freio. Mas, gente, assim, a maternidade é uma escolha, e é uma escolha maravilhosa, sabe? Que bom, tipo assim, me sinto grata, né, por ser mãe, por ter essa vivência, que me ajuda em várias outras coisas, inclusive na minha carreira, né? Todos os skills que eu estou ganhando aqui com a maternidade. E ok, faz parte do jogo. Eu acho, assim, acho que eu tenho zero crise em relação a isso, sabe? Pelo contrário. Sou muito grata pela oportunidade e acho que me ajuda muito. Quando a gente pensa aí de soft skills, né, compartilhando com vocês, e até um ponto de inteligência emocional que a gente vê que é a questão de empatia. Eu comecei a me ver muito mais empática depois que eu fui mãe. Isso ajuda na liderança, por exemplo, de um time de uma forma absurda, né? Então, o valor também de uma mulher que acaba de sair da maturidade, da maternidade, o que ela pode agregar para a empresa é fenomenal. Então, eu acho que é um jogo de ganha-ganha. Agora, cada caso é um caso, obviamente, né? E cada mulher sente a maternidade de um jeito diferente, né? E tá super ok. Acho que tem que ser uma coisa muito individual mesmo. Não, obrigado por compartilhar. E não tem certo e errado, né? A gente pega o seu exemplo, né? Você tirou, né, as suas 2 licenças, né, maternidades, voltou para o trabalho, tá indo super bem, tá voando. Do outro lado, minha esposa optou por, puxa, né, em consenso, em colaboração, uma decisão em conjunto, né, familiar. Não, vou entrar, vou cuidar. E não tem certo e errado. Você tem que estar onde você se sente bem e as coisas, como você falou, elas vão mudando ao longo do tempo. Então, o mais importante é nós estarmos bem, né, com nós mesmos e procurar empresas que valorizem, né, os funcionários. Apesar da gente falar de muitas empresas que, pô, não são humanas, que não, enfim, não valorizam os funcionários, que de fato a gente tem outras empresas que estão aí, né, abrindo, né, as suas portas para as pessoas que querem fazer acontecer e têm bons valores também. Eu queria fazer uma pergunta. A gente já está chegando na parte de perguntas e respostas, então eu queria fazer uma pergunta sobre um trabalho que a gente tem feito. No Vamos Subir, a gente foca muito em habilidades comportamentais e a gente elencou, Fernanda, quais são as top 10 habilidades comportamentais do profissional do futuro. Aquelas competências e habilidades que o profissional, né, precisa ter para estar no jogo e para estar performando de forma diferente e acima da média no mercado. Eu vou falar quais são as 10, e aí eu disponibilizo o link para o pessoal aqui também, e eu queria que você compartilhasse compartilhasse sua experiência, sua visão sobre uma especificamente, tá? Então, a primeira competência comportamental que a gente acredita que o jovem precisa ter, né, é propósito, visão e valores. Então, o cara que tem propósito, que tem uma causa por trás, que é movido por um objetivo, um cara que vai além de metas, mas tem um propósito por trás. A gente fala sobre mindset de crescimento, que é a capacidade de constantemente estar aprendendo, resiliência, inteligência emocional, que você citou um pouquinho, adaptabilidade, empatia, liderança, negociação, criatividade e give back, que é o que a gente está fazendo aqui. Você retribuindo, né, o seu tempo, sua experiência para a sociedade, tentando agregar na vida das pessoas. Essas são as 10, eu não vou repetir e a gente disponibiliza aqui para os jovens, mas eu queria que você falasse sobre uma que, principalmente nesse momento de isolamento social, esse momento que a gente viveu de pandemia e que a gente está cada vez mais próximo do fim, foi tão importante, que é a inteligência emocional, né? Inteligência emocional para saber que as coisas vão acontecer no tempo certo, inteligência emocional para saber lidar com as frustrações. Queria que você falasse um pouquinho a sua visão de inteligência emocional, se você acredita que sim, essa é uma característica comportamental essencial para o profissional do futuro, e como é que você enxerga isso? Nossa, eu acho super essencial, super essencial. Quando a gente fala de inteligência emocional, da forma que eu encaro, uma forma resumida, a gente está falando de autoconhecimento.
E isso funciona para tudo na vida. E, inclusive, te ajuda a tirar muitos problemas da frente, sabe? Então, a questão de você se autoconhecer, né, de você gerenciar suas emoções, né? Então, quando vem uma emoção, você saber a origem daquela emoção, por que ela está te afetando daquele jeito, né? E como que você vai expelir aquilo de alguma forma, isso é fundamental, assim. E aí, por autoconhecimento, esse exercício de como que eu gero impacto, né? Você pode ter N formas de fazer. Assim, eu tive, pessoalmente, eu já fiz alguns anos de terapia que ajuda a você saber os seus gatilhos. Cada um tem os seus gatilhos do que te tira do seu prumo, do que te deixa nervoso, do que vai fazer você ficar instável naquele momento. Então, ajuda. Leituras que podem ajudar. Religião geralmente ajuda muito também a questão de autoconhecimento. Então, tudo que você pode gerar, independente aí da sua situação, que você pode gerar para se autoconhecer é muito importante. Um exercício que eu venho fazendo que eu acho que é muito válido. Tem algumas frases prontas que a gente vê na internet, né? Mas é algo do tipo assim, o que as pessoas, né? Se uma pessoa te agride, se uma pessoa é grosseira com você, por exemplo, essa agressão diz muito mais sobre ela do que sobre você. A agressão é um problema dela. É a forma que ela tá lidando com os problemas dela, tá? Agora, a forma que você recebe essa agressão, como que aquilo te abala, como que aquilo mexe com você, aí já é uma coisa que você, no seu ambiente, você pode lidar. Então, você vai tentar entender. Vocês devem ter percebido, às vezes, tem coisas muito maiores que a gente consegue absorver, e tem coisas, às vezes, muito pequenas que abalam a gente de uma forma que a gente não consegue entender, né? E aí essa questão do autoconhecimento é justamente você ir na origem daquele sentimento. Por que aquela pessoa falou exatamente aquilo e me deixou tão angustiada, e me deixou tão triste, ou me deixou tão abalada, né? E a partir do momento que você começa a escancarar as portas, do tipo, cara, isso aqui para mim não é bom, eu tenho esse mundo aqui de sombras que para mim não é interessante. Tudo que vier, você começa a processar de uma forma muito mais fácil. E aí, voltando com o link que a gente estava fazendo lá do início da carreira, que é se colocar em situações de desconforto, é justamente aí que você testa. Aonde que você fica mais... O que te abala? O que na verdade te tira do prumo, né? O que faz você, né, chorar, né? Que te deixa num nível de estresse que às vezes você chora de raiva, né? Então, eu passei por várias fases dessa no início da minha carreira, né? Então, e hoje eu me conheço. Eu sei o que vai acontecer, né? Eu até brinquei hoje com uma amiga que aconteceu uma situação na semana passada, no trabalho. Na sexta-feira, na verdade, aconteceu acho que 2 situações que se fosse uns 5 anos atrás... Eu acho que eu teria feito, sabe, teria ligado para um monte de gente, teria explodido, teria causado. E eu absorvi. No primeiro momento deu aquele fervo, mas eu absorvi e falei assim, cara, eu não vou estragar meu final de semana com os meus filhos por causa disso, eu não vou conseguir resolver isso agora, né? Eu vou esperar, vou processar, e segunda-feira eu resolvo. Isso para mim, e realmente eu não estraguei meu final de semana, e segunda-feira eu resolvi. Então, assim, isso para mim já você vê conquistas, né? De você conseguir tangibilizar do tipo, poxa, que legal, que nível de maturidade que eu consegui alcançar devido a essa questão do meu autoconhecimento. E aí, como última dica aí, quando eu falo de carreiras, uma coisa que eu comecei a fazer, quando eu fiz essa primeira mudança, que eu saí da área operacional para negócios, eu comecei a fazer coaching. Então, toda vez na minha carreira que eu faço algum movimento, seja de área, seja de um novo time que eu estou recebendo, que eu não tenho muita familiaridade, eu acabo pegando ali e faço algumas sessões de coaching. A gente não precisa saber tudo, Flávio, né? A gente está longe de estar 100% preparado para tudo. E tem excelentes profissionais no mercado que podem ajudar. Então, em momentos de transição de carreira, eu acho que é legal pedir ajuda, né? Se você tem um mentor, é legal conversar com um mentor. E tem coaches muito bacanas no mercado que podem te ajudar nesse momento também. E eu acabei pegando esse hábito e tem me ajudado muito desde então, sabe? Legal. Super obrigado. Obrigado por compartilhar uma super aula aqui.
Para a gente partir para as perguntas, última, que eu sei que essa é super importante, eu também sei que o pessoal vai gostar. A gente fala muito de give back, né? E aí eu queria aproveitar e deixar uma pequena mensagem para todo mundo que está aqui, que o give back que a gente acredita, o que a gente está fazendo aqui de fato, você, o projeto em si, todas as pessoas que estão se envolvendo, é de alguma forma tentar retribuir para a sociedade aquilo que a gente conquistou, construiu, ou tudo aquilo que de alguma forma fizeram por nós. Né? Então é uma corrente de como é que a gente ajuda, como é que a gente retribui, como é que a gente constrói, né? E cria uma raiz de cultura de doação. E é isso que a gente está fazendo aqui. E a gente fala muito disso. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre como é que você enxerga, né, a palavra give back, como é que você enxerga, né, essa visão, missão de retribuir para a sociedade, a importância disso, e se você hoje tem, de alguma forma, se envolvido em ações, né, de retribuição para a sociedade, para jovens ou para qualquer coisa que seja. Não, legal. Eu acho que é natural, sabe? Eu vejo isso de uma forma natural, a questão da gente querer devolver. E às vezes pode demorar um pouco a você sentir o ímpeto de fazer. Essa iniciativa que você tem do Vamos Subir, por exemplo, é muito legal e você iniciou ele super jovem, né? Eu acho que isso é fantástico. Às vezes pode demorar um pouco o chamado, mas ele acaba vindo, sabe? De alguma forma você querer contribuir com as coisas que estão acontecendo, ou gerar valor para alguém ou para uma cadeia aí, um conhecimento que você tem. Eu acho isso fantástico. Isso vai muito de encontro, eu acho, que é o que a gente espera como sociedade, né, Flávio? E como profissional. Se a gente pegar ali, né, o Motivação 3.0, onde é discutida a questão de assim, o que faz o profissional hoje ser motivado, né? Tem a motivação 2.0, que é aquela questão de você dar dinheiro, quanto mais eu recompensar, mais a pessoa vai fazer. O que hoje a gente vê que não é mais o caminho, isso não motiva mais as pessoas, né? O que motiva as pessoas é elas terem autonomia, elas conseguirem fazer o que elas fazem, elas terem maestria, né? Que é a questão de você cada vez se profissionalizar e estar melhor. E o terceiro ponto é o propósito. Então, assim, se você não vê propósito no que você faz, se de alguma forma aquilo que você está fazendo, você não vê gerando valor, não faz sentido você estar ali. Nem pelo tanto de dinheiro que você pode ganhar. Aquilo, com algum tempo, aquilo cai. Né? Então, a questão do give back, eu acho que é algo que está presente. Né? Eu, como eu disse lá no início, a questão da educação financeira é uma bandeira que eu acho muito legal. Então, já fiz bastante trabalho com consumidores em relação à educação financeira, que é uma coisa que eu gosto e que eu acredito muito, que pode efetivamente fazer diferença na vida das pessoas. Já fiz mentoria da Endeavor para empreendedores, mês pequenininho, sabe? Abri aqui o meu bar, eu lembro do último que eu fiz, eu abri um bar aqui num clube em Minas, no interior de Minas, e eu queria saber como fazer, e a gente foi fazendo sessões para a gente conseguir fazer ali, desenvolver o business dele. Então, essas coisas eu acredito muito, que é colocar em prática para o crescimento da pessoa, né? E aí, uma das coisas que a gente estava conversando, né, Flávio, quando a gente começou a pensar aqui nesse bate-papo, é justamente um plano que eu já estou, um planejamento aqui meu, que eu já estava querendo amadurecer a ideia, e conversando com você, a gente viu que a gente poderia iniciar aqui um piloto aqui com Vamos Subir, né, para ver se fica legal, que é justamente mentoria, né, eu poder conversar um pouco com algumas pessoas sobre carreira e, de alguma forma, contribuir com as visões que eu tenho na prática de como que a pessoa pode desenvolver na carreira dela. Né? E aí, muito linkado a determinados momentos da carreira onde efetivamente eu posso ajudar. Seja nesse movimentação de áreas, eu quero movimentar de áreas, fui promovido, como que eu faço agora, né? Que eu sou promovido, quero uma promoção, estou no gatilho para ter uma promoção. Então, esses momentos, né, de virada e de carreira, eu entendo que eu posso, né, ajudar de alguma forma as pessoas, né? E aí queria ver aí com você, a gente estava conversando aqui, se a gente podia fazer algo bacana com o pessoal aí de mentoria. Não consigo mentorar muitas pessoas, tem um tempo limitado, mas vai ser um prazer aí se a gente conseguir abrir algumas vagas para a gente fazer mentoria. Vamos fazer. Ó, vamos fazer, eu vou dar mais detalhes no final. Vamos tirar um screenshot aqui, a gente entra para as perguntas, é o momento que a gente sorri para ficar legal, aí depois a gente faz um post. E aí a gente vai para as perguntas e a gente vai falar sobre isso. Então, a gente tem aqui 10 minutos, pessoal, desculpa a demora para entrar nas perguntas. A gente já tem algumas perguntas aqui, tá, Fernando? Eu vou
pegar algumas aqui e vou te trazer. Quero que a gente talvez traga... Pessoal, vou fazer um compromisso com vocês junto com a Fernanda. Não está 100% combinado, mas eu sei que a gente está alinhado em propósito aqui. As perguntas que a gente não conseguir responder, ou que a Fernanda não conseguir responder, eu vou fazer um post agora no LinkedIn. E depois eu vou compartilhar o link com vocês. Aquelas que não forem respondidas, mandem no post. Comentem no post. E aí a Fernanda, e aí eu estou falando por ela, vai fazer um esforço para a gente responder o que a gente conseguir lá. Sem pressão, o que a gente não conseguir responder também não tem estresse. Mas só para... Legal. Enfim, ter pelo menos a ideia de ter sido ouvido. Então, olha só, show. Fernanda, tem bastante... Aqui, ó, tem uma coisa bem legal aqui. Ó. A Cleide Fernandes, ela deixou uma pergunta que eu acho que é interessante a gente trazer. Ela falou, além de ser nova, né, para o cargo, né, como gestora, o fato de ser mulher, né, falando da experiência, houve muito peso, pois estamos em um país ainda muito machista e homens mais velhos que nos subestimam. Como é que você lidou? Você passou por isso? A gente vive num país né, que tem desafios, inclusão é um tema importante, mas como é que você enxerga isso? Né, se você passou por isso ou não? Compartilhe um pouco com a gente, por favor. Tá. Então, Gleide, é óbvio que eu passei por situações de machismo. Eu não passei por muitas, não, tá? Eu até considero que eu não tenha passado por muitas, porque eu não tenho um olhar para isso. Para mim, sempre foi muito fazer o meu, tá focado no meu, em várias situações até de outras pessoas sinalizarem. Você viu a forma que ele falou com você? Sendo muito sincera, para mim, assim, eu tô muito preocupada em fazer o meu, eu não tô olhando muito pro lado. É óbvio que tem machismo, mas eu não acho que isso determina a nossa carreira, sabe? Isso eu tenho para mim muito, muito forte. E a gente tem que dar as reais dimensões aos problemas que a gente tem, né? Porque às vezes a gente também pode ficar, às vezes, muito presa numa situação que só vai drenando a gente para baixo, só vai puxando a gente para baixo. Então, ter um olhar, eu acho que assim, a gente como mulher tem que se posicionar, tem que se colocar, você tem que dar visibilidade. Voltando para a parte do autoconhecimento, a parte do machismo, a parte da grosseria, da piadinha imprópria, isso é um problema dele. Quem está sendo deselegante, quem está sendo inapropriado é ele. Agora, como isso te afeta, isso é uma coisa sua. E o que está na sua mão para fazer, sabe? Então, assim, tem algumas estatísticas bem interessantes. Por exemplo, e é fato, até porque eu sou mulher, eu sei. A gente tem uma checklist interna, por exemplo. Tem uma estatística, eu posso estar falando besteira, mas acho que é algo assim. Para a mulher se candidatar para um cargo, a gente olha o que precisa e a gente fala assim, não, eu não tenho ainda. Eu espero ter 100% para me candidatar para um cargo, por exemplo. Enquanto a média de um homem, se ele tem entre 50% e 60%, ele se candidata. Então, tem uma questão comportamental que a gente tem que puxar, sabe? A gente tem que ser mais arrojada. A gente tem que se candidatar. A gente só vai saber se tem ou não se a gente se candidatar. A gente só vai saber se a gente não está apropriada, se a gente ouvir o feedback. Então, tem uma parte nossa que dá pra gente, sabe, fomentar, dá pra gente ir atrás. E eu acho que isso me ajudou muito, sabe? A não olhar o que os outros falavam. Eu tenho histórias que eu poderia compartilhar com você de coisas que acabaram acontecendo, mas que, tipo, eu não pego isso pra mim. Não pego. Eu tô olhando pra frente e sigo. E eu acho que se você tá numa empresa séria que tá olhando pra resultado, isso acaba sendo consequência. Se você faz o seu de uma forma muito boa, isso acaba vindo. Existe ainda, é óbvio, também não tem um olhar, uma lente cor-de-rosa, tá? Existe ainda uma falta de representatividade de mulheres no C-level da maioria das empresas, né? Isso eu acho que é um problema, essa questão da representatividade, porque é onde a gente se espelha, né? Mas, de novo, é um problema, mas ok, né? Vamos confrontar o problema, vamos ser VP, eu vou ser VP, você vai ser VP, vamos puxar a mulherada para ser, entendeu? E por competência, por sermos muito boas no que fazemos. É nisso que eu acredito bastante. Show, super obrigado. Obrigado por compartilhar e trazer um pouquinho, né, de que a gente tem um posicionamento, tem como você enxerga e muitas vezes é mais de como você recebe e como você encara do que de fato apesar da gente saber que existe. Obrigado por compartilhar um pouquinho da sua experiência. O Luan Vasconcelos, ele perguntou, né, acho que com essa trajetória super legal que você tem, super inspiradora, você tem medo de fracassar? Como é que você enxerga o fracasso, o erro e todas as batidas de cabeça que normalmente acontecem no dia a dia? Então, eu acho que no início de carreira você tem muito mais medo de fracassar, sabe?
porque você é mais inseguro, né? E hoje eu acho que assim a questão do fracasso eu já vejo como essa lição muito bem aprendida. Com certeza me deu a oportunidade de rever várias coisas, né? A minha história não é só de sucesso, você pode ter certeza. Eu tive várias situações aí que aconteceu comigo que do tipo, putz, né? Olha onde eu me meti, nossa, olha o que eu fiz, não foi legal, né? Mas são nesses momentos também que você aprende, cara, ó, errou uma vez, segue, sabe? Sabe a metodologia Agile de desenvolvimento? Erra rápido, conserta rápido. Isso tem que ser para nossa carreira também, né? Aí a gente ainda tem no Brasil uma cultura contra o erro, contra o fracasso. Isso é uma cultura super errada. Isso é uma cultura que inibe, por exemplo, inovação, que inibe as pessoas serem arrojadas, né? Tem que lutar contra essa cultura também. Então, assim, é óbvio que fracasso não é legal, mas, gente, é aprendizado, bola para frente. Então, assim, hoje eu tenho bem menos medo de fracasso do que eu tive lá atrás. Porque hoje eu sou mais segura. Eu sei o que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer. E se eu estou fracassando, com certeza eu vou tirar uma lição muito boa daquilo ali. Boa. A Evelyn perguntou, e acho que é um pouco do que eu até queria perguntar, e a Evelyn Caroline, obrigado pela pergunta. Ela falou assim: amei sua história, porém eu tenho uma dúvida. Em meio à sua trajetória no Serasa, qual foi sua maior dificuldade, fracasso ou qualquer coisa do tipo? E o que você fez, né, para reverter a situação? Porque quando a gente olha para sua carreira, a gente vê que tem, putz, cara, uma máquina, né, um avião, putz, deu tudo certo. Uhum. Mas traz para a gente, talvez, seus principais desafios de carreira e como é que você encarou. Cara, olha, eu acho que os principais desafios que eu tive foram de. Eu vou trazer 2 exemplos de relacionamento e um exemplo de mudança de área. De relacionamento, assim, quando eu já tive muita dificuldade com liderança de time, né? De não me reconhecer. Muito nova, né? Não conhecia muito as coisas, né? Tava ali, ganhei e consegui crescer muito pelos meus soft skills, mas eu tinha, às vezes, os hard skills técnicos que eu não tinha. Eu tenho um caso muito interessante, hoje ele é um amigão meu, ele continua no Experian, ele tá em Nottingham, trabalhando em Nottingham, mas, cara, quando a gente começou a trabalhar junto, o Luiz, ele me odiava. Ele me odiava. E ele era um cara extremamente necessário para a área, sabe? E ele me boicotava, mas era assim, sabe? Não me reconhecia como chefe dele de forma nenhuma, de forma nenhuma. E ali eu amassei em barro, até chegar ao ponto, eu ia falar para minha gerente na época, eu falei assim, cara, ou ele ou eu. E ela falou assim, não, eu vou escolher você, mas assim, ele é muito importante, Fernando, se ele sair, o que você vai fazer? E ali eu tive que aplicar tantas técnicas, assim, porque eu nova, liderando nova, ele falava alto, eu falava alto. Ele falava alto, eu falava mais alto. E eu perdi o respeito. Então eu falei assim, não, agora eu vou falar mais baixo. E eu fui aplicando várias técnicas com o Luiz, até a gente se formar uma dupla super dinâmica, assim. A gente é amigo até hoje, ele cresceu na carreira dele pra caramba, ele super me respeita, eu super respeito ele. Então isso também, essa questão de liderança pega. Como eu já tive problema pra cima, né, de chefes também que chegam, fala assim, cara, essa menina aqui tá fazendo muita banca, né? Acha que sabe muita coisa e tenta minar, e tenta me achar, né, resistente, tenta trazer ideias e tudo mais. E eu era resistente mesmo. Então, tem a questão de você desabrochar, tipo, cara, tudo bem, o cara às vezes, né, o chefe talvez não esteja sendo tão legal comigo, mas deixa eu olhar o meu lado. Né? Pô, isso aqui eu não tô fazendo bem, isso aqui eu não tô fazendo bem. E você se ajeita e você se reorganiza de uma forma que o relacionamento também depois ficou sensacional, né? A gente também se tornou uma dupla super boa para trabalhar. Então, eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem quando a gente quer crescer na carreira são as pessoas. Eu não vejo. Eu tive outros desafios quando eu saí de operação para business, de repente, sair de uma zona de conforto absurda para uma zona de desconforto absurda. Eu trabalhava de coisa de 14, 15 horas por dia para acelerar minha curva de aprendizado, que é aquilo que a gente falou no início. Mas, cara, quando é hard skills, que é você conhecer a parte técnica, é isso. Você sabe que se você se dedicar o seu tempo, você vai conseguir. Agora, onde o bicho pega é nas relações, né? Relações interpessoais. É ali que o bicho pega. E aí a inteligência emocional, o autoconhecimento, buscar ajuda com coach, com mentor e trocar com as pessoas, isso faz muita diferença. Boa, boa. Obrigado por compartilhar. Última pergunta, e tem algumas perguntas que foram na mesma linha. Aí a gente, de novo, pessoal, acabei de mandar no link aqui o post do LinkedIn. Não vai dar para responder todas as perguntas. Se você quer ter sua pergunta respondida, ou se você quer deixar um feedback, é muito importante para a gente ouvir lá também. Então, assim, tem uma pergunta do Aldemar e também tem uma pergunta da Renata e uma pergunta da Nadir que vão na mesma linha. Eu vou tentar adaptar para responder todas, tá? Todas essas pessoas que eu citei estão em momentos, né, de recomeço,
né? Um está aos 60, né, 65 anos, cursando engenharia, sexto ano, procurando estágio. A outra está no momento de, puxa vida, quero fazer um movimento de carreira, como é que eu faço? Tem espaço para mim? Alguém vai me contratar? Como é que você enxerga em geral, e aí tentando, né, fazer uma pergunta só, esses recomeços e talvez o que essas pessoas, né, podem fazer para recomeçar com um pouquinho mais de experiência? Olha, eu vejo que tem uma questão que você tem que analisar do momento que você está agora, né? E olhar em volta. Eu gosto muito de um movimento de você mapear as possibilidades que você tem de movimento. Assim, eu sou engenheira, tendo a ser pragmática, então eu gosto de desenhar, eu gosto de colocar no papel os possíveis movimentos que você pode fazer. E quando você está numa questão de mudança, cara, tomar risco, né? O não você já tem. E quando você quer mudar, eu vejo assim, né? Você sente, sabe, aquele vem aqui de dentro, né? Em inglês a gente fala de gut feelings, né? É aquela sensação do tipo, cara, eu quero fazer isso, eu quero fazer esse movimento, né? E isso é tão forte dentro da gente que você sabe que aquela decisão que você vai tomar é para onde você vai. Então, se você puder mapear as possibilidades que você tem, não ter medo de correr riscos, né? Acho que o não você já tem, é uma frase aí que os nossos avós falam pra gente e é a mais pura verdade, né? Se você não se arriscar, se você não colocar a sua cara a tapa, você nunca vai saber do que você é capaz. Né? Você nunca vai saber, essa é a grande realidade. Então, acho que é o grande movimento que eu fiz, né, dentro da Serasa em termos de carreira, foi nessa quando eu saí de operações para ir para negócios, e eu acho que foi muito essa questão do tipo dar o cara a tapa. Eu entrava em reunião, né, era um projeto estratégico, era um projeto que eu tinha reunião com o CEO global toda semana, eu entrava em reunião sem saber nada. Né? E de repente eu tinha que acelerar, eu tinha que correr atrás, eu tinha que tentar entender, tinha que colocar a pá, pedir ajuda para as pessoas, né? Vem cá, me explica isso aqui melhor, me fala isso aqui. Então, você criar essa rede de apoio, você pedir ajuda para as pessoas, mapear, ter muito claro ali aonde você quer ir, o que você quer fazer, eu acho que isso ajuda bastante para você. E, de novo, acho que um ponto que eu já falei aqui que eu acho que é válido, né? Apesar de você mapear, de botar isso no papel, esteja aberto às vozes que vêm. Esteja aberto, os olhos muito abertos ao que está acontecendo em volta. Às vezes a gente está pensando numa coisa muito mirabolante, está aqui do nosso lado de uma forma bem mais simples, né? Então não traça planos também, fica muito trancado no plano, não. Fica com a mente aberta, porque as coisas vêm, né? As coisas fluem, né? E quando a gente está fechado, cara, a oportunidade pode passar. Né? Eu acho que isso são pontos importantes aí. Super obrigado. Fernanda, estamos chegando ao fim, passamos até alguns minutinhos, a gente pede desculpa a todos. Último Sim. conselho, último insight, qualquer coisa que você queira deixar para o pessoal. Seja um livro, uma pessoa que te inspira, alguma última mensagem. Os últimos segundos são seus. Bom, assim, eu acho que fazendo um resumo aqui de tudo que a gente falou, algo que eu carrego muito comigo, filosofia de vida quase, é a questão da autorresponsabilidade. Né? Quando a gente sai do papel de vítima e vai para o papel de responsável pela nossa vida, isso muda completamente a forma da gente encarar tudo. Né? E carreira está nesse meio também. Né? Então, o que está na sua mão para fazer, né? Se você está numa situação, às vezes, que você está reclamando demais, que você olha muito para o lado, eu acho que isso são indicativos de que você precisa mudar. Né? Então, toma a sua carreira na sua mão, seja 100% responsável por ela, né? Trabalhe ela da melhor forma, tenha muito carinho pela sua carreira, né? Pense nos seus próximos passos, né? Mas sempre esteja aberto às pessoas do lado, peça ajuda das pessoas, eu acho que isso conta bastante, mas saiba que o começo, meio e fim está 100% na sua mão. E a jornada é o bacana, né? A jornada é o bacana. E às vezes, por mais que você está naquela situação que tá ali, né, amassando barro, você pode ter certeza que isso vai te ajudar absurdamente para frente, sabe? Hoje eu tenho muita clareza daqueles momentos que eu estava amassando barro, hoje fazem eu ser a Fernanda que eu sou hoje. Né? Então, pegue sua carreira na mão, trate ela com muito carinho, seja responsável por ela, não delegue ela para ninguém.
Legal, super obrigado. Fernanda, obrigado pela inspiração, pelos insights, pela aula. Acho que todo mundo aqui sai melhor do que entrou, acho que todo mundo sai um pouco mais focado, um pouco mais inspirado e decidido a construir carreiras tão brilhantes quanto a sua. A gente agradece, agradece por você estar retribuindo, né, e doando um pouquinho do seu tempo, das suas experiências para a gente. Eu só queria deixar os últimos insights para o pessoal. Compartilhei o link aqui no nosso chat, o link do post. Deixem suas perguntas, a gente vai fazer um esforço, a Fernanda vai fazer um esforço para responder. É importante vocês deixarem seus feedbacks. Isso aqui, para a gente, talvez é o mais importante para a gente saber, estamos no caminho certo? Trouxemos a pessoa certa? Faz sentido fazer mais vezes? Isso aqui mostra para a gente, né, o caminho que a gente deve seguir. Então, compartilhei com vocês. Vocês vão receber, vocês vão ser redirecionados para um link do Simpla, onde vocês têm que preencher o formulário para receber o seu certificado. O certificado, ele só vai ser emitido depois da meia-noite. Então, durante a meia-noite amanhã, vocês vão receber no e-mail. Por favor, não errem o seu e-mail na hora de emitir o certificado, de pedir o certificado, tá? Vocês no e-mail também vão receber o certificado da Embi Morumbi para os alunos da Rede Laureate, tá? E a gente deixou, né, nesse e-mail que a gente vai enviar, o link para vocês entrarem no Telegram do Vamos Subir. Lá vai ter um vídeo com um passo a passo de como emitir o seu certificado no Simpla. Fácil, para ninguém ter que se estressar depois. Então, últimas mensagens. Vocês vão receber os links, vão receber um e-mail, inclusive com a próxima live, que vai ser com a Head do LinkedIn no Brasil, para a gente turbinar a nossa carreira através do LinkedIn. Então, vai ser super legal. Então é isso, pessoal. Obrigado, né, pela oportunidade, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pelo esforço. O que a gente deseja como projeto é que vocês tenham uma carreira tão brilhante quanto a da Fernanda, que vocês assumam os seus papéis de protagonistas das suas próprias carreiras, não delegando para as outras pessoas, não delegando, né, para a sua escola ou para a sua empresa aquele papel que é seu, de protagonista da sua carreira, que a gente aprendeu tão bem com a Fernanda. Então, obrigado pela oportunidade.